Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 25 de julho de 2023, às 19 horas e 33 minutinhos, começando uma live importantíssima. Eu vou trazer o Vicente Nogueira, na verdade ele já está aqui, o Vicente Nogueira, que ele é o gestor do FLCR11. E ele entende bastante de fundos de recebíveis, ele entende bastante de recebíveis, ele entende muito de como é que se origina, como é que se estrutura operações de recebíveis imobiliários. E por que eu o trouxe aqui? Porque uma das dúvidas assim que tem sido muito recorrentes nessas últimas semanas é como é que ficarão os fundos imobiliários de recebíveis, os fundos de papéis, fundos de CRIs, neste segundo semestre, nesses próximos meses. Como é que ficará, né? Como é que ficarão esses fundos com queda de juros? Como é que ficarão esses fundos agora tendo de novo uma deflação? Qual que deve ser o comportamento do valor patrimonial? Qual que deve ser o comportamento dos rendimentos? E aí, será que agora é hora de tijolo? Será que agora é hora de papel? O que eu devo fazer? Como é que a gente faz? Eu acho que o grande ponto aqui é entender como é que funciona um fundo de recebível. Porque a partir do momento que você entende como funciona um fundo de recebível, a questão não é uma coisa ou outra, o melhor momento é esse ou aquele. Eu acho que o mais importante é você entender e, a partir daí, você estar mais assim seguro da dinâmica de funcionamento de um fundo de recebível imobiliário e, a partir daí, você tomar uma decisão de investimentos com mais serenidade, com mais tranquilidade. Então, eu vou chamar o Vicente aqui, ele já está aqui no backstage, eu vou colocá-lo aqui agora. Vicente Nogueira, gestor do FLCR11, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado aí pela oportunidade de estar de novo aqui contigo, é sempre um prazer. Obrigado a quem estiver assistindo. É isso aí, Vicente. O pessoal está muito preocupado, na verdade, com o que vai acontecer com os fundos de recebíveis, com a queda de juros, com a inflação aí embaixo. Aliás, né, Vicente, antes da gente começar, uma situação um pouco inédita no Brasil, né, com juros em quase 14 e inflação em 3, né? A gente nunca teve uma discrepância tão grande assim na história moderna recente dos fundos imobiliários. Então, eu queria que você colocasse tudo isso em perspectiva. A ideia aqui, você trouxe material, planilha para mostrar, demonstrar e demonstrar. Eu vou te deixar muito à vontade para fazer isso. A gente também quer que você fale um pouquinho depois do FLCR11, o momento do fundo. Então, assim, vamos lá, eu vou te passar a bola. Na hora que você quiser que eu compartilhe a sua tela aqui, é só você me avisar e está com você. Tá ótimo. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre qual é a projeção do mercado, né, para a inflação e para a Selic para os próximos semestres, né? E depois que eu vou entrar em umas projeções mostrando como é que isso deve afetar os resultados, né? E a dinâmica também talvez de precificação, né, dos fundos de CRI nos próximos semestres. Então, se puder compartilhar, por favor. Já está na tela todo mundo. Pode mexer aí tranquilo. Todo mundo vendo. Tá ótimo. Essa tabela aqui é o relatório Focus, tá? Que é publicado toda semana, que mostra dos economistas do mercado, foi publicada hoje, né? Então, só para mostrar para você de onde é que vem os dados, tá? A gente não faz nossas próprias projeções, a gente usa as projeções do mercado. Eu vou fazer depois algumas considerações sobre a projeção de 2025, tá? Que eu acho que pode não acontecer o que está aqui. Inclusive, varia bastante a realidade versus o que é projetado. Mas, basicamente, né, a projeção é para o ano como um todo de 2023, aqui uma inflação IPCA de 4,9, ano que vem 3,9, em 2025 3,5. Né? E o Selic terminando o ano em 12%, está em 3,75 agora, caindo para 9,5 ano que vem, e depois 9 em 2025. O relatório Focus também mostra na segunda página uma projeção do IPCA mensal para os próximos 3 meses. Tá? Então, para agora o mês de julho, tá com a projeção de 0,1. Tá? Antes semana passada estava projetando em 0,19 e há 4 semanas estava projetando 0,30. Tá? Então, 0,1 para julho, 0,31 para agosto e 0,28 para setembro. Tá? Ok. Dito isso, né, vamos para nossas primeiras projeções. Né? Se a gente olhar aqui, tá, o IPCA, então a gente tem para o mês de janeiro, né, até o mês de junho, o realizado já. Né? A gente vê aqui
Você consegue dar um pouquinho mais de zoom para a gente? Consigo, sim, consigo. Só um momentinho. Zoom. Então, nós tivemos, no primeiro semestre, tá, em termos de IPCA mensal, 0,53, 0,84, 0,71, 61, ou seja, bastante alto aqui no início, né? E aí cai para 0,23 e menos 0,08. Tá? Aqui são as projeções lá que vocês acabaram de ver do Focus. Para julho, 0,1, para agosto, 0,28, para setembro, 0,28. Tá? Mas lá no Focus dá também a projeção de inflação para o ano como um todo. Tá? Para terminar o ano como um todo, qual vai ser a inflação dos últimos 3 meses? Tá? Se a gente botar uma inflação igual para os últimos 3 meses, para chegar naquela inflação do ano como um todo de 4,9, dá 0,43 nos últimos 3 meses. Tá? Acontece que a inflação impacta os CRI com uma defasagem. Tá? A defasagem varia de CRI para CRI ainda por cima. Tá? Se o CRI paga o PMT no final do mês, vai ter um impacto com atraso de 2 meses. Se paga no dia 15, aí vai ter um impacto de 1 mês e meio, porque no último mês já está no mês anterior, nas últimas quinzenas já está no mês anterior. Mas para simplificar aqui, vamos dizer que ele impacta com atraso de 2 meses. Tá? Então, o ponto 23 de maio, tá, impacta o resultado de julho agora, tá? Que vai ser divulgado no final do mês, no nosso caso, nosso fundo vai ser no 5º dia útil. Tá? A deflação de menos 0,08, tá, impacta o mês de agosto. Tá? Aí depois vem o ponto 10 aqui impactando setembro, né? O ponto 28 impactando outubro, ponto 28 novembro e o ponto 43 aqui em dezembro. Tá? Então, olhando aqui na tabelinha, tá, a gente vê que, se a projeção do Focus estiver correta, tá, a gente teria a inflação anualizada do segundo semestre desse ano, tá, o IPCA de 4,1. Só que com a defasagem daqueles 2 meses, fica em 2,51. Né? Do ano que vem, em 3,9. Com a defasagem dos 2 últimos meses desse ano, que vai para o ano que vem, 4,11. 2025, em 3,55, vai para 3,61. Tá? O Selic, no final de ano, tá, em 12%. Tá? A gente fez uma estimativa aqui na próxima reunião, cair 25 basis points, depois 50, 50, 50. Tá? Então, dá um Selic médio para esse ano, tá, e 12,8. Tá? Para 2024, terminar em 9,5 Selic. Então, o Selic médio para o ano que vem, 10,75. E para 2025, terminar em 9%, então, Selic médio em 9,25. Se a gente olhar isso de uma forma mais gráfica, né, a gente vê aqui, né, o Selic caindo abruptamente. Está em 13,75, né, cai para 12, agora já no final do ano, depois cai para 9,5, depois cai para 9. Tá? O Selic médio aqui, e a gente tem inflação mais ou menos por volta de 4% aqui, vai de 4,1, cai para 3,9, cai para 3,55. Sendo que esse 3,55 aqui de 2025, eu acho improvável. Tá? Eu, pessoalmente, acho que vai ser mais, porque eu acho que o Banco Central, com o novo presidente, vai abaixar mais a Selic. Isso daqui vai acabar subindo. Tá? A gente ainda chega lá. Tá? Então, a gente olhando o IPCA mensal, aqui o IPCA mensal é desde o início do ano passado, tá? E aqui o IPCA mensal defasado de 2 meses. Tá? Vocês podem ver que no ano passado a gente teve 3 meses de deflação bem substancial, né? E depois teve uma subida substancial também. Né? Aqui, se o Focus for a realidade, né, a gente tem uma pequena deflaçãozinha aqui, de 0,08, né? E depois uma subida, mas uma subida já nos patamares mais de por volta de 4%, que é esperado para o futuro. Né? Então, a gente deve aguardar alguma coisa bem diferente do que aconteceu no ano passado. Tá? Mas, obviamente, você pode ver que a média, né,
do semestre anterior é bem mais alta do que a média desse novo semestre, né? E os fundos costumam dar na medida do possível, né, dar uma ajustada, né, como distribuir durante o semestre. Uma equalizada, né? Mas não pode distribuir alguma coisa que não aconteceu ainda, tá? Uhum. Então, no primeiro mês, né, que vai ser o mês agora, no mês de julho, né, o primeiro mês, né, Uhum. a gente vai ter o impacto de uma inflação bem inferior, né, à inflação que teve em junho, né? Em agosto também. Só um segundo, claro. Só um segundo, Vicente. Sim. Então, o que você está dizendo é que já a partir desse próximo anúncio, né, que agora dia 31 de julho já começa a primeira rodada, já começa a sentir um pouco do impacto de uma inflação num patamar mais baixo, mas ainda não refletindo a deflação que foi apresentada agora nesse último mês. Exatamente. Tá? Vai ser sentida em parte já, porque o CRI, digamos que vence no dia 15, a segunda quinzena já vai ter aquele impacto. Sim. Tá? Porque aqui eu estou simplificando, supondo que são 2 meses. Então, o impacto do 0,8 vai ser sentido parcialmente em julho, no resultado de julho, né? E parcialmente no resultado de agosto. Tá? Então, aqui não vai ter muita gordura para queimar, né? E aqui também, relativo ao resultado de setembro, o IPCA está baixo. Então, os 3 primeiros meses, tá, a gente deve ver, para a maioria dos fundos imobiliários, que são aqueles com quase só IPCA, né, resultado mais baixos, né, e depois uma subida, né, para outubro, novembro, e uma subida maior aí no resultado de dezembro. Né? Então, mas você olhando, tá, o resultado, a inflação desse segundo semestre anualizada é de 2,5%. Tá? Então, vai ser mais baixa do que no primeiro semestre, com certeza. Né? Então, vamos fazer algumas simulaçõezinhas aqui. Tá? Para você... Acho que você pode dar um pouquinho mais de zoom, que eu acho que vai ficar enquadrado aí melhor ainda. Tá bom. Pronto. Para você fazer uma expectativa de resultado de um fundo, você pode fazer com nível maior ou nível menor de detalhe. Tá? Então, nível maior de detalhe seria você pegar cada um dos CRI com a taxa deles, com o dia de pagamento, etc., quanto que ele tem de CRI de cada tipo, de IPCA, CDI, a taxa de cada um dos CRI, se tem investimento em fundo imobiliário, projetar o rendimento de cada fundo imobiliário, ver quantas cotas que tem, etc. Mas aqui eu vou mostrar uma forma bem simplificada para ter uma ideia de qual deve ser o impacto geral. Tá? Cada fundo vai variar um pouco. Tá? Então, se a gente pegar, tá, um fundo que tem uma taxa média da carteira de CRI, né, de PCA mais X%, e normalmente no relatório gerencial você tem isso de forma clara. Tem tantos milhões investidos em CRI e IPCA e a taxa média é tanto. Né? Aí você olha lá, a taxa média desse fundo é IPCA mais 7,5%, ou 9%, ou 10%, tá? No caso do nosso fundo, tá, a taxa média, conforme o último relatório gerencial publicado, estava em IPCA mais 9,9%. Tá? E é um fundo de crise com risco médio. Tá? Então, eu estou focando aqui mais uma faixa de fundos imobiliários de crise com risco médio. Costuma variar entre 7, 7,5% e 10%. Por que varia tanto? Tá? Por diversos fatores. Tá? Um fator é o tamanho médio dos CRI. Tá? Outro fator é quando foi comprado aquele CRI. Tá? Vou mostrar um outro gráfico aqui bem rapidamente. Tá? O que é isso daqui? Tá? Isso daqui, o verdinho, tá? É o spread da NTN-B de 2035, ao longo dos anos, desde 2005 aqui. Tá? Vocês veem, em 2005, a NTN-B de 2035 estava a IPCA mais 9%. Né? Então, quando você comprava um CRI com 3% de spread,
era IPCA mais 12. Né? Foi caindo, aqui já estava IPCA mais 6. Você comprou um CRI com 3% de spread, IPCA mais 6 com mais 3, IPCA mais 9. Se você comprava um CRI aqui, e quem entender estava IPCA mais 4, com a Dilma, tá? Com 3% de spread, IPCA mais 4, mais 3 dá IPCA mais 7. Tá? Então, aqui, em 2020, né, chegou a IPCA mais 3%. IPCA mais 3, com mais 3% dá IPCA mais 6. Agora, a gente está IPCA mais 5,25. Com mais 3 dá IPCA mais 8,25. Então, você comprando CRI com o mesmo nível de risco, mesmo nível de spread, vai ter taxas bem diferentes, dependendo de que ano você comprou. Então, digamos que um fundo comprou um montão de CRI, fez um monte de oferta aqui, tá? Que estava IPCA mais 3. Digamos que comprou com 2% de spread, era IPCA mais 5. Com 3% de spread, IPCA mais 6. Então, ele comprou um monte de IPCA mais 6 aqui, comprou IPCA mais 7 aqui, comprou IPCA mais 8, está na média com IPCA mais 7. Então, se você tem um fundo e que a média dos CRI tá IPCA mais 7,5 e outro está IPCA mais 9, pode ter absolutamente o mesmo risco, até IPCA mais 10 pode ter absolutamente o mesmo risco. Depende de quando foi comprado cada um dos CRI. Tá? E depende também da dinâmica competitiva na venda daquele CRI. Normalmente, os CRI que são maiores, CRI de 50 milhões, 60 milhões, costuma ter muita competição pelos fundos, porque tem muitos fundos, a partir de um certo volume, que só querem olhar CRIs a partir de 40 milhões, 50 milhões. Então, costuma comprimir um pouco o spread. Né? Já uns CRIs menorzinhos, digamos de 10 milhões, poucos fundos vão olhar, porque o fundo grande lá não quer estar comprando CRI de 10 milhões, quer estar comprando CRI de 100 milhões, 70 milhões. Então, às vezes, tem menos competição, você consegue comprar o mesmo risco com uma taxa mais alta. Né? Então, por isso que você tem uma variabilidade de taxa média, tá? entre os fundos imobiliários de um risco semelhante, risco médio, tá? E também depende da paciência do gestor. Tá? Se o gestor está numa pressão danada, quer alocar tudo super rápido, às vezes tem que baixar um pouquinho a taxa para comprar as coisas. Né? Se o gestor prefere ser mais paciente, né? Mesmo deixar o dinheiro no DI por um tempo, até chegar aquele CRI na taxa que ele acha que é adequada ou atrativa, né? É um trade-off que se faz. Né? Então, mas como é que a gente vai simular aqui? Tá? Digamos, 9%, tá, ao ano, tá? Digamos que a carteira de CRI seja de IPCA mais 9. Tá? Isso aqui dá um spread mensal de 0,73. Tá? Esse 2,51 ao ano do segundo semestre agora de 2023, tá? Vai dar mensalmente 0,21, na média. Né? Então, o CRI, né, juntando esses dois, vai dar 0,93 ao mês. Né? Digamos que o fundo tem um custo total ao ano, tá? Taxa de gestão, administração, etc., de 1,1%, tá? Ao invés de 0,93, o fundo vai dar 0,84. Tá? Então, o fundo vai dar ao ano 10,5%. Acontece que você tem a maioria dos fundos hoje em dia de CRI estão sendo vendidos a desconto em relação ao valor patrimonial. Tá? Então, digamos, por exemplo, que o PL da cota seja, sei lá, R$ 99,00 e que está tradando, digamos, a R$ 93,00. Então, você comprando a R$ 93,00, tá? O teu rendimento, o teu dividend yield não vai ser 10,5, vai ser 11,2. Tá? Se for um fundo, digamos que isso aqui, o nosso fundo fosse 100%, etc., e está 9,9. Ao invés de ser 11,5, seria 12,3 ao ano para o segundo semestre. Né? Porque está sendo vendido a desconto. Só para explicando para todo mundo aqui, a partir do momento que você define uma taxa média ponderada para o fundo, você tem que subtrair os custos do fundo, essencialmente taxa de gestão, administração, enfim. E, por outro lado, se o fundo estiver negociando com um desconto patrimonial, esse desconto, de alguma maneira, compensa os custos também. Né? Em alguns casos, pode até adicionar valor, né? E tem que olhar caso a caso.
Mas o que você está dizendo para todo mundo aqui, Vicente, é que no final das contas, a inflação do segundo semestre, eu acho que é por isso que está todo mundo muito apreensivo, o segundo semestre ele tem uma inflação acumulada baixa de 2,5%. E essa inflação acumulada baixa impacta o resultado do fundo, né? E mesmo tendo uma taxa alta. E aí, eu já estou meio que querendo concluir o que você pode chegar, vai remeter à taxa final desse ano do Selic, que é 12%. Então, as pessoas vão ainda continuar comparando um fundo de recebível com uma taxa Selic e olhando, mesmo sendo uma taxa média de 10% ao ano, vai dar um retorno equivalente a uma Selic básica. Isso, no curto prazo, a pessoa pode, e talvez é isso que esteja acontecendo, ficar apreensiva, porque ela está olhando num curto prazo e está esquecendo de que esse fundo, ou esses fundos, na verdade, têm um prazo médio muito mais alongado e você deveria fazer uma análise um pouco mais alongada também para sua decisão de investimento. Estou meio que antecipando a sua conclusão ou não? E é uma análise parecida que eu vou mostrar aqui, tá? Legal. Então, segundo semestre de 2013, né? Terminando com 12%, né? E eu considerando que o investimento alternativo do investidor é CDI menos de 15% de inflação, tá? 12% menos 15% de imposto, perdão, de imposto. Esse 12% menos 15% de imposto vai dar 10,2%. Então, aquele 12,3% ainda vai estar 2,1% acima no final do ano, né? Ele vai ficar igual, né, se o fundo for de IPCA mais 8, que é aqui. Tá? Na medida que vai subindo acima de IPCA mais 8, vai ficando a diferença cada vez maior. Tá? Quando tiver agora em agosto, digamos que agosto caia para 13,5%, tá, o Selic, né? O Selic menos 15% de imposto, tá, vai estar igual, ganhando de quase todo mundo aqui. Né? Aí depois você vai ter uma outra reunião, né, em que deve cair para 13%. 13% menos 15% de imposto já vai dar um Selic líquido de 11,1%. Já vai ter alguns fundos aqui ganhando e no final do ano vários ganhando. Mas a questão, acho básica, tá? O mais importante de pensar é que no ano que vem, quando tiver com o Selic, tá terminando a 9,5%, vai estar todo mundo aqui dando um banho, tá? Um banho no Selic, tá? Então, dentro desse prazo aqui, até no início do ano que vem, aí, quando estiver a 11 já vai estar dando um banho no Selic. Então, a questão é, deve subir de preço os fundos de CRI todos, tá? Então, se você comprar agora ou não vender agora, entendeu? Você vai estar, digamos que você compre agora com desconto, tá? Você vai ter, desculpe, isso daqui, tá? É supondo que fosse 12,5, vai ser mais alto, né? Ano que vem vai ser, digamos, 3,9. Isso, isso que eu ia dizer, na verdade. Esqueci de ajustar, é 3,9. Nós temos hoje, assim, veja, pessoal, nós não estamos aqui fazendo futurologia, mas é o nosso papel tentar mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. E aí, Vicente, me corrija se eu estiver errado, tá, Vicente? Assim, se você discordar de mim, pode ficar à vontade. Claro. Mas a leitura que eu tenho é assim, se você tiver com uma decisão de investimentos de 6 meses, muito possivelmente um Selic básico, você está colocando um CDB aí... De 3 meses, talvez, vai de 3 meses. 6 meses eu acho que já não, né? Exato, mas ok, mas curto prazo, nós ainda teremos uma taxa de juros muito alta e uma inflação ainda baixa. O que é um cenário mais normalizado? Não estou querendo dizer que o cenário vai ficar assim, impecavelmente correto, mas um cenário mais normalizado é você trabalhar com uma taxa de juros um pouco mais baixa, né? Não é 5 de juros, 6 de juros, mas é 8, 9, 9,5, e também não é inflação de 2, 2,5, é uma inflação de 4, 5,5%, 5%. E aí você pega e inverte completamente a expectativa. Então, o que eu vou dizer, e agora que é a grande pergunta, o investidor do fundo de recebível, eles têm que estar preparado para uma potencial redução nos seus rendimentos no curto prazo, tem que estar preparado por olhar para o lado, ver um CDB, um Tesouro Selic se aparentando mais atrativo,
mas se ele alongar um pouquinho a régua, jogar isso um pouquinho mais para 24, né, 2024, que seja final do primeiro semestre, ou mesmo no segundo semestre de 2024, ou seja, olhando para 12 meses, é um cenário, a princípio, com base nos dados que nós temos, e nos espelhando aqui em pesquisas de mercado para nos parametrizarmos aqui, a situação é completamente invertida, ou seja, do ponto de vista de rendimentos por cota, você tende também a melhorar, e o seu retorno implícito tende a ficar mais atrativo quando comparado com um ativo supostamente livre de risco, que seria uma renda fixa tradicional. É esse o raciocínio, Vicente? Então, se a gente colocar aqui 3,92, né, de inflação para 2024, né, a pessoa que comprou agora, tá, esses fundos de CRI, tá, com o deságio, né, vai ter um rendimento aqui estupidamente maior do que CDI. Estupidamente maior. Tá? Agora vamos dizer 24, que ela... Isso 24. 24, tá? Agora vamos dizer que ela deixou de comprar agora, tá? Ou vendeu agora e vai comprar depois, tá? Ou seja, vai comprar sem desconto, tá? Não, ela não vai ter mais aquele upgrade aqui do resultado de comprar com desconto, tá? Uhum. Então vai continuar bom, vai, mas não vai ser tão bom do que se ela comprasse com desconto, tá? Então a questão é, a gente já está vendo, eu vou mostrar aqui rapidamente, um movimento de subida no preço dos FII de CRI. O que é esse histograma aqui? Tá? Esse histograma é o preço dividido pelo valor patrimonial por cota. Tá? Como é que ele estava em 26 de junho, como é que estava em 25 de julho. Tá? Então, em 26 de julho, você tinha 10 fundos, tá? Que estava com o preço sobre o valor patrimonial entre 0,85 e 0,89. Caíram para apenas 4. Tá? Agora, em 25 de julho. Em 26 de julho, tinha 19 fundos com o preço sobre o valor patrimonial entre 0,9 e 0,94. Ou seja, de 10% de desconto até 5% de desconto. Né? Tinha 19, agora tem 24. Alguns daqui foram para cá. Alguns daqui foram para cá. Então, vocês podem ver, né, que já está tendo uma subida de preço. Né? Porque o pessoal sabe, né, que aqui no final do ano a diferença, né, já vai estar bastante grande para os fundos. E ano que vem, então, não tem a menor dúvida que os fundos de CRI devem estar tradando a patrimonial, provavelmente. Exatamente. Então você tinha um desconto muito exagerado, esse desconto vem se diminuindo. Mas, de novo, eu vou voltar a falar para as pessoas. Mesmo que esse movimento já esteja acontecendo, o rendimento por cota deve diminuir por inércia, por uma questão natural, uma vez que boa parte dos fundos tem as suas alocações em IPCA+. Aqueles fundos que têm CDI+, também vão começar a sentir os seus rendimentos caindo, só que de uma maneira mais gradativa, porque o movimento de oscilação do CDI vis-à-vis IPCA é muito diferente, né? Sim, então... eu vou mostrar aqui, inclusive. Uhum. Aqui, ó. Aqui é o histórico, tá, do CDI para cada uma das decisões do Conselho Monetário Nacional versus o IPCA anual. Vocês estão vendo que dentro de cada ano o IPCA está flat, né? Vocês veem que, primeiro, que o IPCA varia muito menos do que o CDI. Né? Então, aqui no começo do governo Lula, estava a 20 e tantos por cento a Selic, né? O IPCA estava 9%, à medida que foi caindo, foram baixando a Selic. Né? Uhum. Aqui, no governo Dilma, baixou a Selic para quase 7%, né? Aí logo depois teve um pico aqui de inflação, teve que subir o Selic até 14%. Né? À medida que foi baixando a inflação, depois, com lag, foi abaixando o Selic. Né? Até que o Campos Neto abaixou, na minha opinião, um pouco demais aqui o Selic para 3%, um pouco mais do que 2%, né? Não, foi 2%. E aí teve esse pico aqui de inflação. Né? Aí teve que subir a Selic. Agora está expectativa, né? É de cair a Selic, né? E cair por volta de 4% a inflação. Né? Agora, uma consideração que eu tenho é a seguinte, tá?
Volta naquela tela. Eu queria muito que você voltasse naquela tela para falar, para o pessoal ver o que eu falei mais no início aqui da nossa live. Essa diferença da linha azul para a linha amarela, na história moderna dos fundos imobiliários, o que é a história moderna dos fundos imobiliários? De 2018 para cá, né? Ela nunca aconteceu na história moderna, né? Ah, mas isso aconteceu lá em 2002, 2003, lá, né? Não, tudo bem, mas os fundos imobiliários ainda não tinham essa visibilidade como temos hoje no mercado. Então, isso daí que o pessoal está vendo hoje, dessa linha azul tão diferente da linha amarela, né? Tá acompanhando o raciocínio, Vicente? É isso mesmo, né? Nunca aconteceu. De você ter uma discrepância tão grande de um juro vis-à-vis a inflação acumulada. Né? Costumava ficar mais próximo aqui, como pode ver, né? Exato, elas andam mais juntas. Então, o que deve acontecer por uma quase que uma... Não vou dizer retorno às médias, não quero nem ser tão pragmático assim. O que eu quero dizer é o seguinte: se espera que os juros vá cair, se espera que a inflação suba um pouco, elas não vão se cruzar, eu acho que como elas se cruzaram também lá no gráfico, não deve se repetir, mas a tendência é que você tenha um juro mais próximo de uma neutralidade aí, né? Mas, de qualquer forma, utilizando esse cenário básico do Focus, né? É claro que no final desse ano vai estar super atrativo fundo de CRI, né? A IPCA versus Selic. No ano que vem vai estar muito mais atrativo, né? E em 2025, deixa eu até fechar aqui, tá? Em 2025, né? Vai estar com uma diferença brutal. Agora, o que acontece? A expectativa é que o Selic no final de 2024 esteja 9,5%, com o Roberto Campos Neto, né? Aí vai entrar o presidente do Banco Central apontado pelo Lula. Vocês acham que ele em um ano vai baixar só de 9,5 para 9? Eu acho que vai baixar mais. Tá? Até se a gente olhar aquele gráfico lá, tá? O gráfico do Selic ao longo do tempo, chegou aqui a 7, né? Chegou aqui a 3, eu acho que é muito possível que abaixe aí para uns 7%, tá? Para 2025. Tá? Então, pode ser que seja 9, tá? Se o Fox esteja certo, botão 3,55 vai estar super atrativo o fundo de CRI, né? Agora, vamos supor, tá? Que ele baixe para 7%, tá? O Selic. Tá? O Selic vai estar rendendo líquido 6%, tá? Isso daqui vai para menos 6% de inflação, tá? O negócio todo vai bombar de atratividade, você né? Colocou aí você já fez um cenário invertido. Aí a linha azul pertinho da linha amarela. Né? O que eu queria te pedir é o seguinte: coloca uma Selic de 8, por exemplo, e uma inflação de 4,5, né? Então, assim... Tá aqui. Mesmo... É isso aí. 4,5, esse é um cenário razoável, assim... não estou falando que é esse que vai acontecer, nem o que o Vicente falou e nem o que está na pesquisa Focus, mas onde eu quero mostrar para você que dá para mostrar que em qualquer situação, depois que você tem uma proximidade, eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem uma proximidade entre a Selic e a inflação, ou seja, uma convergência, não precisa elas se cruzarem, uma ficar... Não é isso. Mas quando você tem um cenário mais de convergência, fica mais fácil, porque ele está num cenário de divergência. O juro subiu, a inflação caiu. Eles divergiram durante boa parte do tempo. E me parece que agora é um cenário de mais convergência. O juro tende a cair, a inflação tende a subir. Isso não vai acontecer em 2 meses, 3 meses, mas deve acontecer em 6, em 12, em 18 meses. E aqui o Vicente até trouxe uma projeção para 2025. Mas o cenário de 2024 para 2025, tudo mais constante, ele já coloca uma atratividade para o fundo de CRI muito, muito diferente do que as pessoas estão vendo hoje. E aí, Vicente, não sei se você concorda comigo com isso, mas o investidor de fundo imobiliário, na média, nunca vivenciou esse cenário. Ele nunca viu isso. Não, é isso. Então, desses 2 milhões de brasileiros que investem em fundo imobiliário, pouquíssimos viveram isso em fundo imobiliário. Pouquíssimo. Teve essa fase aqui, né? Uhum. Que teve algum... Mas não foi desse jeito que a gente está falando agora. Mas o que acontece? A gente, para ganhar dinheiro, né? A gente
o jeito mais fácil é comprar alguma coisa barato, né? E, basicamente, né, é altíssima probabilidade, né, que os fundos de CRI, né, vão subir de preço e vão chegar no preço patrimonial, talvez acima do preço patrimonial, nos próximos 3 meses, 6 meses, 9 meses que seja, devido a essa questão de cair o Selic, né, e o IPCA estabilizar em 4%, vai ficar com essa diferença bem atrativa em termos do fundo de CRI versus o Selic, líquido de imposto, né? Então, como investidor, né, eu diria que ou você não vende, tá? Ou se por acaso o pessoal sair vendendo e cair o preço e aumentar o desconto, uma ótima oportunidade para comprar, né? Porque vai ser só uma questão de alguns meses para subir o preço, né? Eu vou falar um pouquinho diferente de você. Eu acho que assim, o mais importante na sua planilha aqui, pessoal, de novo, a gente não está fazendo futurologia, a gente não quer. Eu sempre falei isso, a gente nunca quer acertar na 8ª casa decimal. O que a gente precisa só é tentar olhar um pouquinho mais para frente, tentar entender um pouco a dinâmica de funcionamento dos veículos de investimentos, ver as opcionalidades que você tem, né? Igual algum colega colocou aqui, né? E se tributar dividendos? Eu acho que também é outro ponto que as pessoas estão misturando um pouquinho de tributação de dividendos com tributação de rendimentos, né? Os fundos imobiliários, CRIs, CRAs, FIAGROS, LCIs, LCAs, pelo menos até agora não se falou nada especificamente sobre isso. Mas vai falar, mas vai acontecer. Tudo bem, mas não é uma premissa que a gente está colocando. As premissas que a gente está colocando aqui, ela parte da pesquisa Focus, e depois da pesquisa Focus a gente consegue fazer algumas simulações aqui com base em alguns descontos, em cotas patrimoniais, com base em algumas taxas médias ponderadas. Para isso que serve para isso que serve o nosso trabalho aqui, de conseguir tentar olhar um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais para frente. E o Vicente trouxe aqui gráficos importantíssimos, né? Esse gráfico de spread, por exemplo, muitas das vezes você define se um fundo tem mais ou menos risco pela taxa, e não é necessariamente assim que se faz, entendeu? Porque depende muito do momento que esse fundo ele fez as suas alocações, suas aquisições, no valor, no ticket médio de aquisição desta operação. Uma operação, né, como a gente fala no mercado, né, a boleta, né? A boleta de 10 milhões é uma coisa, a boleta de 100 milhões é outra, a boleta de 300 milhões é diferente. Tem CRIs com valores gigantescos e tem CRIs pequenininhos. São taxas diferentes, são modelos diferentes. Então, o mais importante, pelo menos agora, Baroni aqui, dando uma mensagem, no curto prazo, ainda vai continuar muito difuso, porque você vai olhar para o lado, vai ver uma Selic muito atrativa ainda, até o final do ano, vai estar em... Que a gente erre, que não seja 12, que seja 12,5 ou que seja 11, 11,5, mas é uma Selic de 2 dígitos ainda, e você possivelmente ainda terá uma inflação baixa, né? Talvez não deflação, mas ela ainda deve estar baixa por questões óbvias aí que a gente está vendo diante dos dados que são apresentados para o mercado. Pode ter uma mudança abrupta de mercado? Pode, mas tudo nos leva a crer que pelos próximos 3 a 6 meses, esse é o cenário básico que se trabalha. Quando você alonga um pouquinho e já começa a olhar para 6, 12 meses, aí você já tem que colocar outros parâmetros para fazer e tomar a sua decisão de investimentos. De novo, eu nunca quis, e eu acho que não é a nossa intenção, acertar a 8ª casa decimal de coisa nenhuma, mas é mostrar um pouco das tendências. Se você se basear no rendimento que possivelmente, muito provavelmente, deve cair pelos próximos 1, 2 meses, o rendimento do seu fundo de recebível, muito possivelmente, pode ser reduzido pelos próximos 1 ou 2 meses, quiçá 3 meses, tá? Mas isso é uma fase que, se você olhar só para isso, para tomar sua decisão de investimentos, talvez você vai perder todo esse contexto que o Vicente trouxe aqui para vocês. Eu acho que esse é o ponto mais importante, essa é a essência dessa live. Acho que o segundo ponto também, Baroni, é que nesse momento, né, devido a essas incertezas todas, etc., a gente tem apenas, dos fundos de CRI, 14 que estão tradando a 1 vez patrimonial ou acima. Você tem todos esses fundos aqui que estão tradando abaixo de patrimonial, tá? Então, se você olhar aqui por tamanho do fundo, tá? Aqui até os maiores, aqui cortando em 3,5 bilhões, né? Você vê que tem pouquíssimos fundos aqui, né, que estão tradando a 1 acima de patrimonial.
você tem todos esses fundos aqui tradando com desconto. Então, tem um... Agora que eu vi assim, tem um do lado esquerdo aqui Consegue dar um zoom aqui, só para o pessoal ver aqui? Acho que fica melhor. Né? Sim. À esquerda aqui tem um número 1 ali, né? Ele vai indo 0,5, ele vai crescendo. Isso. Né? Então, tudo que está abaixo de 1 aí são fundos com algum desconto patrimonial. Então, você ainda tem várias opcionalidades, né? Isso aqui é o preço dividido pelo pelo patrimônio por cota, né? Então, aqui seria com 10% de desconto. Aqui seria com 5% de desconto. Aqui é sem desconto nenhum, né? Então, a gente está vendo dessa fase de Selic alta, né? Ainda existe isso. Mas daqui a alguns meses, como a gente pôde ver, vai estar aumentando a atratividade dos fundos de CRI, a tendência é que vai subir esse negócio todo aqui e vai ficar para 1 acima de 1. Né? Então, você vender agora com desconto, para depois, daqui a 6 meses, você comprar sem o desconto, né, você tem que levar que você vai deixar na mesa isso daí também. Né? Ô Vicente, eu não vou complicar muito aqui o nosso papo, mas eu poderia até trazer um elemento interessante, que é os valores patrimoniais também estão no lugar errado, vamos falar assim. Eu acho que com o fechamento das NTNBs, alguns administradores, aí tem que olhar caso a caso também, mas alguns administradores podem remarcar, como já começou a acontecer, remarcar positivamente. Alguns fundos de recebíveis que carregam outros fundos imobiliários também de recebíveis, também pode ser beneficiário. Então, assim, você tem uma dupla camada de desconto e uma dupla camada de potencial alta com relação a isso, tá, pessoal? De novo, estamos falando aqui genericamente, nós estamos falando aqui de casos específicos, estamos falando genericamente, porque as pessoas estão muito apreensivas, porque, cá entre nós, né, Vicente, há 10 anos atrás, 3% do mercado era fundo de recebíveis, e nós tínhamos, 100 mil investidores. Hoje nós temos 2 milhões e 200 mil investidores, 40 e poucos % do mercado são fundos de recebíveis, muito possivelmente todas as pessoas que nos ouvem aqui, as pessoas que a gente conhece, invariavelmente deve ter alguma posição em fundo de recebível, então é natural que as pessoas fiquem um pouco preocupadas e apreensivas, é natural. E o nosso objetivo aqui é justamente tentar dar um pouquinho mais de clareza sobre que momento nós estamos e para onde potencialmente a gente irá, né? Essa é a ideia, tá certo? Ô Vicente, a gente já está bem perto do fim aqui, já estamos com 42 minutos de live. Eu vou te pedir para falar um pouquinho do fundo do FLCR11. Pessoal, antes disso eu quero lembrar vocês, descrição do vídeo aqui embaixo, tem o 60% off aí no Premium, na assinatura Premium, que tem cursos também, 2 cursos aí para vocês, então... Queria dar 2 mensagenzinhas só aqui, né? Sim. Perguntas que os investidores às vezes me fazem. Se você puder botar na tela lá, Baroni. Muita gente pergunta, o teu fundo foca em CRI que tem a garantia real imobiliária, que você consiga executar se for necessário, né? A gente foca, sempre está a estrutura, a garantia bem robusta, né? Mas ele tem uma taxa média de IPCA mais 9,9, né? Isso é um fundo high yield, é um fundo middle risk, o que é? Você tem 2 variáveis dependentes, uma é a taxa e outra é o risco, né? Então, o nosso fundo é um fundo de risco médio, né? Como é que eu convenço você de que o nosso fundo é um fundo de risco médio, tá? O ideal é se a gente tivesse alguma empresa de research independente que desse o rating para cada um dos CRI. Esse é um CRI de rating A, o AA, o BBB, etc. Mas a gente não tem isso, né? Então, como segunda alternativa, né? O que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem 14 CRI dentro do fundo, né? E lá no Clube do FII, agora, você tem uma funcionalidade, para quem assina, obviamente, né? Em que você consegue mostrar os CRI que tem dentro de cada fundo imobiliário. Eu selecionei os CRI que tem dentro do FLCR11 e mostra para cada um dos CRI quais são os co-investidores, né? Desses 14 CRI que a gente tem lá, pelo menos 11 dos CRI são co-investidos por fundos considerados de risco médio. Então, é uma proxy para dizer que a carteira é uma carteira de CRI de risco médio, porque a gente, em média, tem comprado 15% de uma emissão. Tá? Então, a emissão é, digamos, de 100 milhões, a gente compra 15... é uma emissão de
10 milhões, a gente compra 1,5 milhão. De 50 milhões, a gente compra 7 milhões e meio. Tá? Mas se você olhar aqui, né, um dos CRI aqui, né, ficou investido por quem? Pelo REC-R. Tá? Esse aqui é investido pelo VGIR. Esse aqui é investido pelo MCCI. Esse daqui é investido pelo XPCI. Esse daqui é investido pelo BCRI. Esse daqui é investido pelo CVBI. Esse daqui é investido pelo MXRF. Então, dos 14 CRI que a gente tem, ou pelo menos 11 são co-investidos por fundos que são considerados risco médio. Então, essa é uma proxy, tá? Uma outra pergunta que costumam me fazer, Baroni, tá? É sobre a questão de liquidez, tá? Acho que pode tirar a tela, Baroni. Tá. Inclusive... Nosso fundo... Sim. Tá. Inclusive, antes de você falar de liquidez, é porque surgiu uma dúvida aqui. Um segundinho. Claro. Podemos dizer que o fundo IPCA+, vão se sair melhor do que o CDI+? Depende de qual período que você está falando, né? Então, esse é o ponto. No curto prazo, né, se você pegar um fundo, digamos que seja 100% CDI, né, e que tem uma taxa média de CDI mais 2%, né, então digamos que é o CDI agora baixando para 12%, né, CDI mais 2% daria 14%, menos, digamos, 1% de custo de administração daria 13%, né, comparado com aqueles fundos IPCA, né, vai estar acima, né? Mas quando o CDI, né, tiver aqui digamos, 9%, né? Então 9% com mais 2% vai dar 11%, né? 11% menos 1 vai estar rendendo 10%, né? Comparado aqui já vai estar a 3,9% o IPCA. Comparado com 13% aqui, com 12%. Então, agora, nesse semestre, né, sim, né, só que na medida que vai caindo o CDI, você vai ter o preço desses fundos caindo. É capaz que você venda com perda, entendeu? Enquanto que os fundos do IPCA vai estar subindo o preço. Então, você tem essa questão do curtíssimo prazo, pode ser que renda mais, mas a tendência é que esses fundos super focados no CDI caiam de preço, enquanto que os de IPCA subam de preço. E aí entra uma outra pergunta. Parece um contrassenso. Alguém falou aqui, eu não sei quem falou. Sim, parece um contrassenso. Você vai ter fundos de recebíveis com rendimentos caindo, né? Mas potencialmente com valorização. Pode ser que não ocorra com tamanha sincronia, mas potencialmente isso pode acontecer. Por um motivo que você vai ter agora uma outra variável, que é a Selic também caindo. O problema é que a Selic, eu falo isso muito, as pessoas às vezes não conseguem visualizar. A Selic alta, ela é uma draga de dinheiro e de alternativas de investimento das pessoas, porque a pessoa está ganhando mais do que 1% ao mês, ali no rendimento, é uma aplicação simples, que ela não tem que acompanhar tanto, é uma draga de dinheiro. A partir do momento que você vai trazendo a Selic para um patamar de um dígito, essa draga perde força. E aí as pessoas começam a olhar para os investimentos. O Vicente usou uma palavra muito simples, aí, muito importante, investimentos alternativos. Quando você começa a olhar para os investimentos alternativos, aí você começa a ver que os fundos de recebíveis são instrumentos extremamente eficientes em diversos momentos. Ele te protege em diversas situações, ele consegue aproveitar bem diversos ciclos, né, em horas de alocações, em horas de gestão ativa por parte do gestor, em horas com relação a esses spreads que vão ficando muito elevados. Tá? Então, assim, muita informação foi colocada aqui nessa live de hoje, que se você colocar em perspectiva para fazer uma análise um pouquinho mais longa, pensando 6 meses, 1 ano, 2 anos, e eu vou até mais, tá? Eu acho que o Vicente até economizou um pouquinho aqui prazo. Eu gosto de olhar, Vicente, a duration do fundo, né? Então, o fundo tem uma duration ali de 4, 5 anos, a gente já começa a olhar para isso com uma perspectiva até mais interessante, né? Você começa a ver até outras variáveis aí que poderão impactar o resultado no médio e longo prazo, né? Então, acho que a gente tem realmente essas forças aqui em sentidos contrários, né? Uma é de que você vai ter uma caída do IPCA, consequentemente, o resultado dos fundos nesse segundo semestre vai ser, em média, né,
menor do que o ano passado. Por que eu falo em média e por que às vezes essa previsão aqui não vai bater num certo fundo? Porque tem fundo que distribui todo o rendimento de juros e inflação. Tem fundo que só distribui esse rendimento da inflação quando ele vende no secundário e libera aquela inflação, tá? Dependendo do tipo de administrador. Então, pode ser que tenha algum fundo que tenha lá o acruado do IPCA e vai dar uma liberada agora para não cair tanto. Compensar, tá? Né? Compensar, tá? Mas você tem ainda, hoje em dia, né, essa oportunidade de estar comprando fundos da IPCA que devem subir de preço ao longo dos próximos meses, ainda comprar ele com desconto, né? Então, você tem esses dois fatores. Vamos falar da liquidez para a gente encerrar? Claro. Você quer que eu compartilhe aqui ou você só vai falar? Não, só vou falar rapidamente, né? O pessoal me pergunta, né, quanto de liquidez que precisa ter um fundo, né? Você tem dezenas de fundos. Liquidez diária. Liquidez diária, né? Você tem dezenas de fundos imobiliários de CRI, né, que tem menos do que 500 milhões de patrimônio, tá? Se você olhasse 5 anos atrás, os grandes fundos atuais tinham 50 milhões, 60 milhões, etc. Então, vamos pegar um fundo. O nosso fundo tem variado aí 150, 200 mil reais por dia, tá? Mas vamos pegar um fundo que tenha, só para simplificar, sei lá, 200 mil por dia de liquidez, tá? Os grandes investidores, como é que eles olham? Quando for vender, eu não quero vender mais do que 20% do volume diário para não atrapalhar demais o preço, né? Então, de 200 mil, 20% seria 40 mil, né? Se eu investir 400 mil reais, vai me demorar 10 dias úteis para vender, tá? Eles costumam olhar em termos de vender dentro do mês, 22 dias úteis, né? Então, 40 mil, né, vezes 22, daria para comprar 880 mil, tá? Então, o investidor que vai comprar, digamos, 1.000 cotas, tá? Vai comprar aí, digamos, 95 mil reais, tá? Ele, usando 20% do fundo, 2, 3 dias ele vende, tá? Então, e você não vai ter só esse fundo, você vai ter outros fundos, você vai ter um fundo que vai ter mais liquidez, vai ter outros, você vai fazer um mix, né? Então, e liquidez quer dizer a variação que você vai fazer no preço do fundo dentro daquele dia, dentro daquele período que você está vendendo. Mas tem que ver a qual preço vai estar aquele fundo também. Porque às vezes você tem um fundo que tenha muita liquidez e tenha muito investidor de varejo, e aí acontece qualquer coisa, despeca o preço, né? E você estava 95, aí você vai vender, tem muita liquidez, mas está tradando a 85, né? Às vezes você tem um fundo que tem menos liquidez, né, mas que caiu para 91, você vai ter menos liquidez, mas o preço está mais alto. Então, eu acho importante as pessoas pensarem, ok, supondo, por exemplo, essa questão de 20%, pega um fundo, por exemplo, que tem uma liquidez de 200, vai ser 40 mil por dia. Em quantos dias eu quero poder vender minha posição? Né? Então, não precisa ficar tão assustado com essa questão de liquidez, é uma questão de você calcular qual o máximo que eu quero investir em dado fundo, considerando a liquidez e quantos dias eu quero vender. É uma conta que todo mundo consegue fazer aí, tá certo? Bom, pessoal, queria muito agradecer a todos vocês, mais uma vez lembrar, por tempo limitado aqui, tá na descrição do vídeo, 60% off, Suno Premium, mais 2 cursos. Então, acessem o link, tá na descrição do vídeo. Vicente, queria muito te agradecer, obrigado mesmo aí pela participação. Foi uma live mais técnica, mas tinha que ser assim, porque senão a gente não consegue explicar melhor, tangibilizar melhor para o investidor de fundos de recebíveis. Então, é importante que você entenda essa dinâmica, essa mecânica. Revejam a live com calma, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar vários insights. E querendo conhecer mais, o Vicente está aí, o fundo FLCR11, tem relatório gerencial, tem contato lá para vocês mandarem. E é isso, espero que você volte, Vicente, para que a gente possa continuar aqui com mais bate-papo sobre fundos de recebíveis. Obrigado, viu, Vicente? Muito obrigado, professor Baroni, muito obrigado, investidores. Boa noite. É isso aí. Boa noite, pessoal. Um grande abraço, uma boa semana a todos vocês. Valeu!